Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus, por sua bondade e infinita misericórdia, venha nos abençoar e que possamos ter equilíbrio em nossas palavras, em nome de Jesus. Eu quero meditar em um texto bíblico juntamente com vocês, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que nos diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a vida de cada um de nós está totalmente interligada à fala de cada um. E em todo momento nós estamos falando, nós estamos conversando, mas nesse texto bíblico aqui, Deus vai usando Tiago para nos dar uma advertência acerca do comportamento de fala. Quando diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, esses três comportamentos em aplicação de prática de fé na vida de cada um de nós vai fazer toda a diferença. Lembrando que tudo aquilo que sai da boca de cada um de nós é um comprometimento com aquilo que está sendo dito. Quando nós analisamos o texto de Mateus capítulo 4, nós vamos entender a propriedade daquilo que Tiago está falando. Porque Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ali ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, tentando insultar, confrontar o mestre, disse para ele, sabendo que ele estava com fome: manda essa pedra, já que tu és o Deus, manda essa pedra se transformar em pão e coma. Aí Jesus, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu entendo aqui no texto de Tiago que existe um nível de comprometimento tão grande para com a palavra de Deus revelada na vida de cada um de nós, que nós podemos alcançar um patamar de submissão aonde tudo na nossa vida nós podemos responder pela palavra de Deus. Porque quem nos dá essa capacidade é o próprio Deus através do Espírito Santo. Quando se comunica com o nosso espírito para que nós venhamos ser prontos para ouvir. Mas muitas das vezes nós vivemos em contradição com aquilo que o texto está falando. Nós falamos muitas das vezes demais, não somos prontos para ouvir e não somos tardios em irar, porque muitos de nós se iramos facilmente. E tem pessoas que não é pronta para ouvir, ela não é tardia para falar. Tem até aqueles que digam: olha, determinada pessoa fala tanto que parece que está falando pelos cotovelos. Por quê? Porque pela boca é insuficiente, tem que usar o cotovelo para poder externar, porque fala demais. Então aquele que fala demais, ele se compromete demais, ele peca demais. Em Provérbios diz assim que tem 6 coisas que aborrece a Deus, mas a 7ª o Senhor abomina. Qual é a 7ª? Aquele que promove contenda entre os irmãos. Aí eu te pergunto, por onde é que é promovido a contenda? Através do falar. Então, se nós adquirirmos essa postura para nós, sermos pessoas prontas para ouvir, tardias para falar e para se irar, nós vamos se tornar pessoas prudentes. Porque quando uma pessoa ouve mais, ela analisa mais, ela pesquisa mais e ela tem sensibilidade para ouvir, dentro daquilo que está sendo falado, uma resposta que condiga a palavra de Deus, que esteja na palavra de Deus. Então, você tem que ouvir mais, eu tenho que ouvir mais. Seja pronto para ouvir. A Bíblia diz que aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Então, quando você se submete ao poder da Escritura, e você não tem a Escritura Sagrada somente como uma transmissão de informações para a sua vida, para que você venha pegar aquilo que você acha que é bom,
E aquilo que não, aquilo que vai te constranger, você não quer. Mas a palavra de Deus nessa manhã está dizendo: seja pronto para ouvir. Quando você ouve mais, você se compromete menos na fala. E quanto mais você fala, mais você se compromete naquilo que você está falando. Então há poder no nome de Jesus pela palavra. Então ouça mais, fale menos e se ire pouco. Pastor, isso é difícil, é verdade. Isso é ser cristão. É você ouvir mais. Tem pessoas que só precisa de alguém para que as ouça. Mas a gente muitas das vezes não nos colocamos na posição para ouvir. E falamos, e falamos, e falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, se você falar coisas demais, se comprometer demais e não cumprir, significa que aquilo que saiu da tua boca não é autêntico por aquilo que está no teu coração. Então seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. E a Bíblia também diz, louvado seja Deus, que a fala do ser humano, do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. O que quer dizer esse texto? Sim, o motivo por que sim, a base do porquê você está falando sim. E o não é não. Você vai ter sustentação e base pela palavra, por que você está dizendo não? Mas se você falar não, e na verdade aconteceu sim, está divergindo aí a tua opinião, você não está na veracidade, na transparência, você não está na verdade. Então, ouça mais, fale menos, em nome de Jesus, e se ire quase nada. Isso é ser cristão. Ser cristão é fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Por isso muitas pessoas não conseguem viver uma vida de comportamento que condiz com o verdadeiro cristianismo. Porque ser cristão é obedecer às Escrituras. A palavra de Deus, ela não pode ser só um livro para você informativo, para transmitir informações para você, não. A palavra de Deus é o poder de Deus que muda, que transforma, que lapida, que traz o mais vil pecador para a presença de Deus e faz com que ele se assente no meio de príncipes e princesas do Senhor e o nome de Deus seja glorificado através da conduta de comportamento dele. Você conhece uma árvore pelos seus frutos. Se você estiver passando e ver uma jaca, olha, aquilo ali é uma jaqueira. Olha uma manga ali, é uma mangueira. E assim sucessivamente. E uma pessoa você conhece por onde? Pelas palavras. Tem pessoas que são muito pessimistas. Tem outras que são otimistas. Tem umas que agem por fé. Tem outras que agem por vista. Tem umas que agem com atitude de comportamento de conversão. Mas tem outras que agem como se nunca tivesse tido um encontro com Deus. E por onde é que nós analisamos, discernimos isso? Através da língua, através da palavra. Seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para se irar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, se você se alimentasse das palavras que saem da sua boca, você se nutriria ou se envenenaria? Portanto que você fala. E saiba, é possível. Receba essa palavra nessa manhã. Você responder todas as coisas que se referem à tua existência pelo conteúdo bíblico. Mas para isso acontecer, você tem que ter conhecimento, você tem que meditar e você tem que estudar. Receba essa palavra em nome de Jesus. É mais um vídeo. Pastor Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Ative lá o sininho, se inscreva, faça um comentário. Em nome de Jesus eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e verdade. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra.
Me ajuda a viver uma vida pautada, Senhor, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Assim eu te peço para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um beijo no teu coração.